atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, a terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. Até que nada mais importe, até que nada mais importe, até que nada mais importe, a tua presença queremos ver. Até que nada mais importe, até que nada mais importe, até que nada mais importe, a tua presença queremos ver. Até que nada mais importe, até que nada mais importe, até que nada mais importe, a tua presença. Terra clama, a terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, a terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder e tua
nosso melhor. Ele vem inundar o teu coração. Que a presença do Senhor em teu lar seja constante em tua vida. Erga tuas mãos onde você estiver. Se você estiver em pé, sentado, adorando ao nosso Rei. Porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Albaçuri canta, babaçuri balaias, turi canta. Aleluia, glória a Deus. Albaçuri balaias, turi cantas. Aleluia. Enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos
entregar adoração ao Deus Altíssimo, ao Deus que tem honra, ao nosso Rei dos Reis. É maravilhoso poder entregar a nossa adoração a este Deus maravilhoso. Aleluias. Glórias a Ti, Senhor. Eu cumprimento a Igreja Pentecostal Poder da Fé com a paz do Senhor, e a todos os ouvintes que estão abrindo a sua porta, abrindo a sua casa para deixar a palavra do Senhor entrar. Peço para os irmãos que me perdoem algumas falhas, porque eu não sou pregadora, não sou ministra da palavra, sou diaconisa Nice da Igreja Pentecostal. Estou aqui a serviço do reino, estou aqui em obediência aos meus pastores. Eu vim aqui, a pandemia ela pode parar todo mundo, mas não a palavra do Senhor. A pandemia ela pode parar qualquer coisa, mas a palavra do Senhor, de algum jeito, ela chegará até você, porque o Senhor tem coisas para entregar a cada um de nós, e tem vidas a ser resgatadas. Aleluia. Meus irmãos, nesta noite nós vamos trazer o livro de Jonas. Eu peço que os irmãos nos acompanhem aí, que está acompanhando a gente nesse culto online, que abra a sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 1. Aleluia. E nos acompanhem nesta noite, e que me perdoe as minhas falhas, mas eu estou aqui, como disse, serviço do reino, e se tiver falhas, meu Senhor vai receber da mesma forma, porque estou aqui com meu coração para entregar tudo a Ele, porque tudo é para Ele. Aleluia. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, aonde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Porém, o Senhor fez soprar um forte vento sobre aquele mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram-lhe as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isto, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara e dormia no sono profundo. Vamos mudar para o capítulo 2 da passagem de Jonas, porque a nossa live é bem curtinha, né, amados? Então não podemos prolongar muita coisa. E Deus tem coisas a entregar nessa noite. No capítulo 2, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor e ao seu Deus e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Mudamos novamente para o capítulo 4 do livro de Jonas. No capítulo 4 está: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa. Foi por isto que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus de misericórdia e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois se arrepende. Agora o Senhor
tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para esta fúria? Jonas saiu, sentou-se no lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo e sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça, e livrou do calor, e que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer o sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, e a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? E respondeu ele: sim, tenho. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena desta planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Aleluia. O Senhor agora vai nos entregar o que Ele veio falar nesta noite. Nesse livro de Jonas, o Senhor tem falado comigo há muito tempo. Porque, na verdade, o Senhor, Ele corta primeiro para quem vai trazer. O Senhor corta na nossa vida primeiro. E este livro de Jonas foi um livro assim que Deus falava comigo muito, não de hoje, mas de muito tempo que o Senhor vem falando. O Senhor, Ele ordena que Jonas pregue em Nínive, lugar de grande perversidade. Mas Deus mas o profeta foge da presença de Deus e vai na contramão da voz de Deus, desobedecendo a voz de Deus. E há muitos crentes, meus irmãos, andando na contramão de Deus. Há muitos crentes fugindo do propósito de Deus. Quando Deus lhe envia, quando Deus determina que faça algo, quando Deus lhe entrega dons, Ele espera que você obedeça o seu chamado e que lapide o que Ele lhe entregou. Eu andei também na contramão de Deus. Eu andei na contramão do Senhor por bastante tempo. O Senhor usava a vida de profetas, o Senhor usava pregações para falar comigo, o Senhor usava homens e mulheres para dizer que eu tinha que lapidar o talento que o Senhor me entregou. Que eu simplesmente fugia da presença de Deus. Eu fugia e não queria ouvir a voz de Deus. Porque, meus irmãos, eu não queria o peso da responsabilidade sobre os meus ombros. Porque eu sou filha de pastor. Fui filha de pastor, na verdade, que meu pai está na glória. E eu sei que a quem muito é dado, é muito cobrado. Então, por isso, eu recusava. Eu não queria ouvir a voz de Deus. Mas Deus, Ele quer hoje trabalhar com você. Ele quer trabalhar com a sua vida. Ele tem chamado você. Ele tem chamado você para o trabalho. Mas
você está andando na contramão do Senhor. Você tem pensado muitas vezes que há muitos pregadores pregando a palavra, que há muitas pessoas louvando a Deus, cantando, entregando. Você tem falado muitas vezes que tem muita gente tocando. E que você não precisa ir para lá, você não precisa pregar neste arado, porque Deus já tem pessoas levantadas. Mas eu te digo, Deus quer você. Deus quer levantar você. Quando Deus quer que você é uma pessoa, Ele chama essa pessoa, independente de quantas Ele já está lá. Porque Deus não quer pessoas prontas. Deus, Ele não está procurando pessoas perfeitas. Ele que vai capacitar. Ele que capacita essa pessoa. Aleluia. Da forma dele, da maneira dele, ele capacita essa pessoa. E nesta fuga, Jonas chega exausto a Jope. Ele entra naquele barco e ele vai direto para o fundo do navio. Mas o Senhor, com a sua grande fúria, dá ordem ao mar para que se agite, dá ordem ao céu para que se derrame a tempestade. Aleluia. Mas ele continua dormindo no fundo daquele navio profundamente. Aqueles homens, os marinheiros, eles gritavam desesperados, eles começavam a jogar ao barco tudo que tinha ali, que era todas as coisas que eles estavam levando para aquela viagem. Eles começaram a jogar para aliviar o peso do navio. Eu vou falar para você, amado, eu não critico este profeta. Eu não critico porque eu consigo imaginar a mistura de sentimento deste profeta. Eu consigo imaginar, porque ele estava com muito medo, ele tinha medo, porque o povo de Nínive era um povo cruel, era um povo maldoso. Ele tinha, meus irmãos, ódio, porque aquele povo massacrou o povo de sua cidade. E ele tinha muita angústia, porque ele estava longe dos olhos do Senhor. Aleluia. Mas, mesmo com todos esses sentimentos, todas essas coisas, ele não poderia deixar de obedecer à voz de Deus. Mas eu te digo, meus irmãos, que por motivos muito menores, por motivos muito fúteis, por motivos de achismos, nós também não obedecemos à voz do Senhor. Nós não deixamos de fazer a obra do Senhor, porque queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma, porque esta é a minha melhor maneira, porque eu vou, não preciso ir tantas vezes, para quê? Eu vou quando eu posso, quando eu quero, mas é achismo, é prepotência, é porque você não quer obedecer à voz de Deus. E nós, muitas vezes, meus irmãos, nós deixamos de ser cristão em lugares porque achamos que não é a nossa obrigação. Nossa obrigação é ouvir e pôr em prática na nossa vida. Somente isso que nós achamos. E o que acontece é que, sabe o que acontece? Nós não queremos ser servos. Nós não queremos aprender a ser servo. O Senhor chamou para servir, para adorar. O Senhor manda você mudar a tua adoração. Mudar a adoração, meu irmão, é quando você está na igreja e entra alguém ali naquela igreja e você vê que aquela pessoa não faz parte do rebanho. Aí você olha para ela e você começa a orar. Senhor, fala com ela. Senhor, toca nela. Senhor, que ela possa receber de ti a tua restauração. Adorar, meu irmão, é quando está tocando louvor e você não olha para o lado, nem para a direita e nem para a tua esquerda. Sabe, meu irmão, é quando você está ali
E para você é só você e Deus apenas. E o adora. E o adora. É como se só existisse no mundo você e Deus. É esta adoração que o Senhor quer. É a adoração verdadeira. É a adoração do seu coração. O Senhor, Ele quer que você mude a tua forma, a tua maneira de pensar, meu irmão. A Bíblia nos diz que Deus, Ele usou animais. Deus usou objetos. Deus usou a natureza. Deus usou várias coisas. Porque Ele é Deus. Ele é o Criador, Ele não precisa de nós, entendeu? Ele não precisa de nós. O Senhor, se nós nos calarmos, com certeza, o Senhor coloca uma jumenta, o Senhor coloca uma pedra, mas Ele não precisa de nós, porque Ele simplesmente é Deus. Mas nós temos os hábitos de inverter os nossos valores. E achamos que Deus é que tem que nos servir. Achamos que Deus é que tem que nos ouvir e fazer o que nós queremos. Nós achamos que Deus tem que curar. Nós achamos que Deus tem que abrir porta. Nós achamos que Deus tem que cobrar dívidas nossas. Nós achamos que Deus tem que cobrar as injustiças que sofremos das pessoas. Nós achamos tantas coisas, meus amados. E muitas dessa situação, nós confrontamos Deus. Muitas dessa situação, meus irmãos, nós confrontamos ao Senhor. E aonde nós pecamos. Porque Deus, Ele não está para nos servir, mas sim ser servido por nós. Essa é a diferença. Essa é a diferença que nós revertemos os papéis. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós nos encontramos com grandes problemas, passando por grandes coisas, tribulações. E sabe o que acontece? Nesta hora, a nossa temperatura sobe. A nossa temperatura sobe porque nós vamos de joelhos no chão. Nós vamos clamar por aqueles que estão sofrendo. Nós vamos clamar por um problema que nós estamos passando. Nós vamos clamar por a tal necessidade que estamos vivendo. E quando, amados, esses problemas são sanados ou não resolvidos, aí simplesmente nós abaixamos a guarda, a nossa temperatura volta ao normal, voltamos a ser crentes mornos. E eu digo a você, Deus vomita crente mornos. Deus vomita crente morno. E o sentimento de Jonas contra aquele povo de Nínive, que tinha sido cruel com sua cidade, eram ressentimentos de mágoas, eram ressentimentos de ódios. Mas nós, em nossa caminhada cristã, deixamos renascer em nós sentimentos tão parecidos quanto os de Jonas. Quantas vezes, meus irmãos, nós deixamos sentimentos iguais e dizemos, é meu gênero, eu nasci assim, esse é o meu jeito, eu sou desse jeito, eu sou assim. Nós deixamos esses gêneros falar e nós falamos, eu sou desse jeito, sou assim, eu sou assim mesmo, eu vou morrer desse jeito. E eu te digo nesta noite, você está equivocado. Você está equivocado. Você aceitou Jesus. E é Jesus que vive em você. Você sepultou esta velha criatura quando você aceitou Jesus Cristo. Então você, meu irmão, não pode ressuscitar João, ressuscitar Maria, dizer que a tua criatura é esta mesmo, porque você a sepultou quando aceitou Jesus. Você a sepultou. Então, meu irmão, você é filha do rei. Você é filho do rei, meu irmão. Você tem que ser parecido com o rei, ser parecido com Jesus. Aleluia. Você, meu irmão, tem que forjar o caráter. O caráter seu tem que ser o mesmo caráter de Cristo. Porque Cristo vive em ti, meu irmão. Aleluia. E não, nós temos que
heranças genéticas, de heranças negativas. Isso não existe mais. Sepultamos quando descemos as águas. Sepultamos quando aceitamos que o Rei vivesse em nós. Aleluia! Então vamos parar com essa maneira de acharmos que somos gêneros forte, que é gênero forte, por isso que agimos desta forma. Vamos parar dessa forma. Jonas dormia profundamente naquele navio, e aquele navio estava naufragando, porque grande era a fúria de Deus, e os homens gritavam apavorados, mas ele não ouvia porque continuava dormindo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o pecado faz isso. Nós perdemos a essência do perigo quando pecamos. Nós perdemos a essência do perigo que nos rodeia. E aqueles homens, eles iam morrer por desobediência de uma pessoa. E o capitão, ele acorda Jonas e lança-se um sorteio e cai sobre ele a responsabilidade daquela tempestade. E na nossa vida, algumas vezes, nossas famílias sofrem tempestade por causa de nossa desobediência. O que a palavra quer nos dizer é que quando nós pecamos, o problema não é só nosso. O pecado traz maldição. E as pessoas que estão na nossa volta sofrem, principalmente os nossos familiares. A desobediência da palavra traz consequências graves. Elas matam nossos familiares espiritualmente. Eles perdem a fé por nosso testemunho. A fé dos nossos que estão à nossa volta morrem. Eles morrem porque o nosso testemunho, amado. O meu vizinho vai olhar o meu testemunho. O meu esposo vai olhar o meu testemunho. Eu vou olhar o testemunho do meu esposo e meus irmãos. E a fé daquelas pessoas que também estão à nossa volta, ela vem a morrer por conta da nossa forma, da nossa maneira de agir. E sabe, de vez de você ganhar eles para Cristo, você vai perdê-los. Você vai perder a vida deles. E Jonas reconhece o seu erro. Ele chama a responsabilidade para si e reconhece a sua falha. Jonas diz: joga-me ao mar, que a tempestade vai se cessar. Mas os marinheiros, eles relutavam, porque eles não queriam tocar no ungido do Senhor. É bem assim. Muitas vezes as pessoas sabem quando você é ungido do Senhor, apesar de você não estar na presença, mas a unção que Deus te deu, ela está com você. Ela continua, ela permanece. Deus não retira a unção que te deu, meu irmão. Mas aí o Jonas diz àqueles homens: joga-me, não há outra solução. E os homens jogam Jonas ao fundo do mar. E a tempestade cessa. E aqueles homens glorificam a Deus. Aleluia. Aqueles homens glorificam porque aquela tempestade parou. E agora é Jonas e Deus na profundeza do mar. E Jonas começam a clamar a Deus. Jonas começa a pedir socorro para o Senhor, que tenha misericórdia de sua vida. E o Senhor ouve a Jonas e envia a ele um grande peixe. E dentro dessa barriga do peixe, ele leva 3 dias e 3 noites clamando. Ele leva 3 dias e 3 noites falando com Deus, dizendo a Deus, chamando a atenção e a misericórdia, porque Jonas conhecia Deus e sabia que Deus perdoaria um coração arrependido, amados. Ele sabia que Deus o perdoaria. E aí ele diz ao Senhor, ele firma suas promessas, ele diz: Senhor, aonde tu me mandares, eu irei. O que o Senhor me mandar falar, eu falarei. Ele firmou suas promessas dentro da barriga
barriga do grande peixe. E ele fala com o Senhor. E o peixe vomita Jonas, para que Jonas cumpra a palavra que tinha prometido a Deus. E ele entra em Nínive e ele prega aquele povo sem cessar. E aquele povo se arrepende, vem um arrependimento grande sobre aquela nação. O rei se arrepende, as pessoas, o povo se arrepende. E há uma grande mudança naquele local. Mas Jonas, ele se entristece. Ele fica irado, ele espera com que aquele povo não se arrependa, aleluia, ele espera que aquele povo não se arrependa, porque ele queria que Deus destruísse aquela cidade, porque ele achava que Deus, de alguma forma, Deus ia cobrar aquela conta, que aquele povo tinha atacado a tua cidade, tinha destruído o teu povo. Então ele queria, na verdade, que eles não se arrependessem. Por isso Jonas entristece. Mas, meu irmão, eu não entendo porque Jonas achava que Deus não se arrependeria e deixaria a cidade seguir em frente. Eu não compreendo, porque ele sabia que Deus era um Deus misericordioso. E Deus era um Deus de misericórdia. Jonas conhecia essa situação. E aos olhos de Deus, ele levou Jonas ali, meu irmão. Ele poderia ter escolhido qualquer profeta, porque ele conhecia os ressentimentos da alma de Jonas. Ele conhecia o ressentimento da alma daquele profeta, mas ele manda aquele mesmo profeta ir naquele local. Ele manda aquele profeta ir lá profetizar aquele povo, que ele destruiria aquela cidade. Sabe por que ele escolheu Jonas? Porque ele conhecia os ressentimentos que viviam em sua alma. E o Senhor, enquanto Jonas se isolava, Deus ficava por perto, Deus estava por perto, Deus falava com Jonas, meu irmão. Então Deus levou Jonas para aquela cidade para poder pregar, para poder falar, porque quando ele falava, Deus falava com ele. E na nossa vida, meu irmão, e na vida dos profetas de hoje em dia, não é diferente. Não é diferente, porque Deus, quando manda um profeta levar uma palavra, Deus, quando manda um profeta pregar na igreja, porque Deus muitas vezes quer tocar na vida deste profeta, porque esse profeta também precisa ser transformado, meu irmão. Deus, mas todos nós somos Jonas também em nossa vida. Nós também temos essas mesmas convicções que os Jonas têm. Nós temos também essas mesmas brigas e essas mesmas guerras nós vivemos, igual Jonas. Quantas vezes, meu irmão, o profeta vai ao altar, ele leva uma palavra, ele fala para o povo, ele diz para o povo se arrepender, ele diz para o povo se entregar. Quantas vezes a gente vê profetas dizendo que a igreja está vazia, que a igreja precisa, que o povo precisa ir na igreja cultuar, que o povo precisa ir na igreja entregar. Quantas vezes nós ouvimos, muitas vezes disso, que eles dizem o que o povo precisa fazer. E muitas vezes, meu irmão, este profeta, ele fica magoado, ele fica ressentido, porque ele fala, ele prega, ele diz a palavra e nada acontece. E muitas vezes, meu irmão, este profeta quer desistir. A palavra do Senhor nos diz que muitas vezes esse profeta, ele quer desistir. Ele quer parar, ele não quer mais abrir a boca, meu irmão. Mas ele esquece que o Senhor trata ele a cada palavra que ele entrega naquele altar. Ele esquece que a cada palavra o Senhor tem tratado a vida dele, tem tratado a maneira dele, tem tratado as feridas e as curas sobre a vida dele têm sido sanadas. Aleluia. Mas Jonas, ele deixou a sua carne falar mais alto. Ele esqueceu o que Deus fez com ele naquela tempestade. Ele esqueceu que Deus socorreu ele na profundeza do mar. Ele esqueceu das promessas feitas ao Senhor quando ele estava na barriga do grande peixe.
E nós, muitas vezes, meu irmão, agimos feito Jonas também. A palavra nos diz, vamos ao culto, cultuamos a Deus, dizemos que culto maravilhoso, que culto tremendo. O Senhor falou comigo nesta noite, o Senhor tocou na minha vida e saímos da igreja praticamente cheios da graça. Por 2 minutos, por meia hora, por 1 hora, basta você ser afrontado, basta alguém te contrariar, basta alguém não concordar com você, que você esquece tudo que foi entregado ali no altar, que você esquece tudo que foi falado para você. Basta que alguém não concorde com você, que aí o velho eu, a velha criatura, a tua ira toma conta de você. E tudo que foi lhe entregado naquele altar, volta tudo de novo. Você esquece, igual Jonas esqueceu. Igual Jonas esqueceu. E nós sabemos, meus irmãos, porque Jonas, nós muitas vezes é por conta de uma briguinha cotidiana. Nós muitas vezes porque não concordamos com algumas coisinhas bobas. Mas Jonas não. Jonas tinha motivos fortes. Jonas tinha motivos fortes para ter raiva do povo de Nínive, porque o povo de Nínive invadiu Israel 14 vezes, diz a palavra. E isso, sabe o que fazia, meu irmão? Isso significava morte. Isso significava morte. Matavam-se rei, matavam-se sacerdotes, matavam-se profeta. E o pai de Jonas fazia parte dessas vítimas. E então ele achava que Nínive tinha que pagar esta conta. Ele achava que Deus tinha que curar. Aleluia. Mas aqui em Isaías, capítulo 10, versículos 5 e 6, diz: ai dos assírios, a vara do furor, em cujas mãos está o meu bastão da minha ira. No versículo 6 diz: eu envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece para saqueá-lo e arrancar-lhe os seus bens e para pisoteá-lo como lama nas ruas. Então aqui em Isaías, nós vemos que foi o próprio Deus que deu ordem à Assíria que atacasse Jerusalém, capital de Judá. Jerusalém esqueceu da aliança que tinha com Deus. Jerusalém esqueceu do compromisso. Virou-se uma terra corrupta. Criou-se ídolos. Ficou o povo idólatra. O rei era corrupto. Era perverso. Só que Jonas não queria compreender que a Síria foi instrumento de Deus para punir Israel. Ele não queria entender que o povo de Israel era tão pecador quanto o povo da Síria. Meu irmão, eu quero dizer nesta noite que diante da santidade de Deus, não há sequer um justo na terra. No livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, o profeta Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus deu ordem ao ataque de Jerusalém. Jerusalém saiu da presença de Deus. As mesmas coisas acontecem conosco quando ficamos irados, quando planejamos coisas que não dão certo, quando estou dentro da igreja. Eu sou levita, eu sou obreiro, eu sou pregador, eu trabalho na casa de Deus, eu oro, eu busco, eu sou pastor, eu faço tantas coisas. E as coisas me sobrevêm. Eu prego a palavra do Senhor, eu sou pastor aqui dentro. E o mal me sobrevém. Por quê? Às vezes aquela pessoa me afasta
tira a minha paz. E muitas vezes até digo, essa pessoa não é de Deus. Ela só pode não ser de Deus para poder estar me afrontando dessa forma. Ela só pode não ser de Deus para poder estar tirando a minha paz. É uma pecadora, é um pecador. Mas esquecemos que são tão pecador quanto eles. Esquecemos que somos tão pecadores quanto ele. Ou mais pecadores, porque nós conhecemos a palavra e eles não. Assim como a Síria. Israel era tão pecador quanto a Síria, porque Israel era um povo gentil. A Síria era um povo pagão. A Síria não conhecia Deus. Israel conhecia Deus. Então, aqui, como diz Paulo, todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Mas muitas vezes nós nos revoltamos, muitas vezes, sobre tudo que acontece conosco, e esquecemos que somos também pecadores e que nós falhamos, e por isso está acontecendo. Por isso acontecem certas coisas sobre a nossa vida, mas nós procuramos alguém para poder responsabilizar. Nós procuramos alguém para poder dizer, nós não somos mais santos do que eles, meus irmãos. Eu quero dizer para você, você não é mais santo que o teu vizinho. Você não é mais santo que a pessoa que está na tua casa e que você fala do evangelho e essa pessoa ainda não se converteu. E aí você fica nervoso, você fala coisas que não deve. Você não é mais santo do que ela. Deus não classifica os nossos pecados. Em Romanos, Paulo fala que todos pecaram e os dados à lei do povo de Israel e o povo pagão, que não conhecia Deus e a lei, todos pecaram. Deus mediu todos com o mesmo peso e a mesma medida, para que juntou todos esse povo, juntou todos eles e nós, para que todos nós, por meio de Jesus Cristo, todos nós fôssemos salvos. Todos nós fôssemos salvos, porque todos nós precisamos do Salvador. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que muitas vezes nós temos que mudar a forma com que a gente falamos de Deus para um vizinho, porque às vezes a gente fala de uma forma meio acusadora, né, amados? Às vezes a gente prega de um jeito meio arrogante. A gente não temos amor, muitas vezes, para poder pregar, para poder falar. Às vezes falamos um pouco mais bravo, mais severo. E a palavra do Senhor nesta noite nos diz assim, que muitos profetas, quando sobem ao altar, quando entregam a palavra de Deus, quando fala do amor de Cristo, quando diz o que está acontecendo sobre a igreja, muitos pregam, muitos falam, muitos não vê resultado, não vê transformação no povo de Deus. E às vezes muitos pensam até sair do ministério, pensam até sair da igreja. Mas eu digo para você, profeta, que em outros países há profetas muito piores, que sofrem coisas muito piores do que você. Eu digo que Jeremias, ele também pregou a um povo. Jeremias pregava a um povo por anos. Só que ao contrário de Jonas, o povo não se arrependeu. Ao contrário de Jonas, o povo não se arrependeu. E aí o que acontece? Além de não ter se arrependido, ainda prenderam, colocaram Jeremias no tronco. Para você ver como aquele povo era perverso. E muitos de profetas hoje pregam no comodismo de uma igreja fechada, numa igreja colocada, fechadinha. Mas aí fica nervoso, fica irado, porque as coisas não acontecem no seu tempo, porque não acontece do seu jeito. Muitos desses profetas acabam ficando irados. Eu quero falar para você que Jeremias pregou por anos. Moisés liderou o povo, falava face a face com Deus. E o povo
Ele era um povo desobediente, um povo ingrato. Um povo ingrato porque Deus tirou aquele povo de um lugar. E eles simplesmente criaram ídolos, fizeram tantas coisas. Mas o Moisés não desistiu. Eu quero dizer para você que você não deve desistir. Que você tem que continuar pregando a palavra do Senhor. Meu irmão, o que eu quero dizer nesta noite, que o profeta que o Senhor está nos procurando, o profeta que Deus está falando nesta noite, ele é o profeta, eu e você. Você que está assistindo é um profeta. Sabe, meu irmão, você é um profeta, você tem que profetizar para a tua casa, você tem que profetizar no teu trabalho. Tem tantos aqui que muitas vezes as pessoas não sabem nem que são evangélicos. O profeta que nós estamos falando, que Deus te procura hoje, é você. É você que quando tiver nas suas rodinhas, começar as rodinhas, com uma conversação, leva o Espírito Santo, fala de Deus nessa rodinha. Não fique com medo de ficar sozinha, porque o Espírito Santo estará lá. Mas eu digo para você, fique com medo de você não levar e a conversa começar a ficar pesada e o Espírito Santo sair. Disso você tem que ter medo. Eu digo a você, meu irmão, seja profeta, Deus tem pressa. Deus tem pressa de salvar vidas. Deus tem pressa de resgatar vidas. Trabalhe para o Senhor. Trabalhe em prol da obra. Trabalhe independente do teu título. Independente de quem você é. Se você é obreiro, se você é presbítero, ou se você é um membro, trabalhe para o Senhor, porque Ele tem ânsia, Ele tem desespero que você salve almas e você resgate vidas. Há vidas ser resgatadas, há pessoas que precisam sobreviver, há pessoas que precisam receber de Deus a presença do Espírito Santo. Seja um profeta hoje, meu irmão. Seja um profeta da palavra do Senhor. Seja um profeta de Deus. Aonde você estiver, leva a palavra do Senhor. Na verdade, eu estou aqui um pouquinho meio nervosa, bastante, porque eu estou aqui, as meninas estão aqui, ó, batendo com o dedinho assim nos horários, porque estamos com os horários bem apertados. E é bem assim, não sou ministra, não sou nada, mas eu espero ter deixado o recado de Deus aqui para vocês. Que o Senhor, Ele busca pessoas assim como eu. Ele procura pessoas assim como você. Que venha falar do amor de Deus. Que venha ganhar vidas para Cristo. É isto que Deus procura neste momento. Que você venha falar de Deus. Resgate vida, não chega ao céu de mãos vazias, jamais. Aleluia. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força
A palavra que foi ministrada hoje. Aprenda a ser profeta. Aprenda a trabalhar para o Senhor. Que nesse final dessa semana, que hoje quarta-feira, ainda temos até domingo, que o Espírito Santo esteja com vocês e guarda o lar de vocês, cuidando a cada um, protegendo e libertando, e que o Espírito Santo do Senhor se faça presente na vida de cada um de vocês. Recebam a paz de Cristo, em nome de Jesus.